Olá, tudo bem com você? Olha eu aqui de novo. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante que se chama carboidratos. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal, aciona aí o nosso sininho para você ficar recebendo as próximas publicações nossas. E também compartilha essa informação que a gente vai passar hoje para os seus amigos, porque vai ser de fundamental importância entender um pouquinho sobre o porquê não devemos cortar carboidrato da nossa vida, ok? Então, roda a vinheta e vamos começar. Sabe por que eu estou me mexendo? É para falar para você a importância do carboidrato. A importância do carboidrato. O carboidrato são a nossa principal fonte de energia. O nosso corpo precisa dessa energia para realizar a mais simples das atividades do nosso dia a dia, né? Desde levantar de um braço, levantar da perna, balançar a cabeça, piscar, falar. E olha que incrível, até correr 20 quilômetros nós precisamos de carboidrato. Então, corredores, nosso dia a dia, então não esqueçam disso, tá? O carboidrato é uma fonte principal para o nosso dia ficar bem, para o nosso corpo ficar em movimento, com energia, tá? E ele é um combustível necessário para garantir o funcionamento do nosso organismo. Ele garante força para as funções dos nossos órgãos e músculos, para que os dois estejam em funções perfeitas. O consumo de carboidrato é vital para a nossa existência. Então, pelo amor de Deus, não corta o carboidrato da sua vida. Vamos entender o porquê a gente não precisa fazer isso, tá? Então, vamos lá. Desempenha diversas funções no nosso organismo. Entre elas, a nutrição das células do nosso sistema nervoso central. O corpo vai usar todos os artifícios para manter as células alimentadas, pois o suplemento de glicose não pode parar no nosso corpo. É só isso, tá? Então, não para de comer carboidrato. E você sabia quantos tipos de carboidratos nós temos? Nós temos 2 tipos de carboidratos, o simples e o complexos, tá? E vamos entender qual é a diferença deles dois. O carboidrato simples possui estrutura química molecular reduzida. A digestão e absorção desses carboidratos acontece muito rápido. Isso faz com que haja um aumento do nível de glicose no sangue, tá? Os carboidratos simples são encontrados em frutas, em mel, xarope de milho, no açúcar. Então, essas fontes de carboidratos simples, a gente precisa aprender a consumi-las de uma maneira moderada, ok? Já os carboidratos complexos são polissacarídeos. Polissacarídeos. Nossa, que difícil essa palavra, né? Mas vamos entender o que é. São digeridos e absorvidos mais lentamente no nosso organismo. Com isso, a glicemia aumenta gradativamente. Ela não vai ter aquele pico rápido, né? Absorvendo no nosso sangue. Então, é lentamente que ela funciona, gradativamente. E impede que ocorram picos de insulina alto. Os principais alimentos com fontes de carboidratos complexos são arroz integral, batata doce e massas integrais, tá? Precisamos seguir essa linha dos integrais. É importante para a gente poder fazer com que a nossa glicemia trabalhe de uma maneira favorável. E aí vem a pergunta: carboidratos engordam? Em excesso? Sim, essa é a resposta. Como tudo,
Tudo em excesso engorda, tudo em excesso faz mal, tudo em excesso prejudica. Então a gente só precisa fazer o quê? Ponderar. Os carboidratos podem gerar um ganho de peso, além do aumento dos níveis de triglicerídeos no sangue. Isso aumenta os triglicérides, né? E ainda corre o risco de desenvolver o diabetes tipo 2, que é o mais perigoso hoje em dia, tá? O consumo exagerado de alimentos ricos em carboidratos, principalmente os carboidratos simples, leva ao aumento da liberação da insulina no sangue, o que pode gerar resistência à insulina. E olha só, quando há um excesso da insulina, há ainda a transformação da glicose em triglicerídeo, que é um tipo de gordura que fica armazenada no nosso tecido adiposo. Isso significa, sabe aquela gordurinha que a gente quer eliminar o mais rápido possível? A pochete, aquela gordura entre as pernas, debaixo do braço. Então essa gordura vai consumindo o tecido adiposo, vai inserindo no tecido adiposo. E isso a gente só vai fazer o quê? A gente vai recorrer a procedimentos estéticos para poder eliminar. Então a gente precisa somente equilibrar esse consumo de carboidratos simples. Nem mesmo o consumo exagerado de frutas é recomendado, uma vez que a frutose atua o aumento da resistência da insulínica, né? O que é indicado é ingerir frutas acompanhadas de alimentos ricos em fibras. Então, se eu vou consumir uma fruta, eu consumo alguma fibra e proteína junto, como cereais integrais, iogurte natural, leguminosas, castanhas. A gente associa para a gente conseguir ter esses picos mais lentamente no nosso sangue. E você sabe o que ocorre quando você não come carboidratos? Sabe? Então eu vou te falar. O que acontece é uma deficiência no humor e bem-estar. Então, quando a gente não come carboidrato, nós ficamos mal-humorados, a gente tem pico de energia lá embaixo, a gente não fica bem, tá? Pode ser afetados por falta de carboidratos no nosso organismo. Isso porque esses nutrientes são importantes para a produção da tal chamada serotonina, um neurotransmissor responsável por sensações em nosso cérebro, ok? O nosso sistema imunológico também pode ser afetado, ok? São os músculos que fornecem glutamina para a formação das células imunes. E na ausência dos carboidratos, é a massa muscular que passa a fornecer energia para o nosso organismo, tá? Então, um precisa do outro, ok? Então, não deixe de consumir a proteína com carboidrato. Isso é muito bom. E pega mais essa dica aí. A falta de carboidrato ainda pode gerar falta de energia, de fadiga, mau hálito. Nada legal, né? Você ficar com mau hálito porque deixou de comer carboidrato, tá? E além disso, pode afetar o seu fígado. Sim. E você sabia que o fígado é um órgão que armazena o glicogênio? Então fica essa dica aí, não deixa de comer carboidrato. Qual a quantidade recomendada, Dal, da ingestão diária de carboidratos? Segundo a Organização Mundial da Saúde, em uma dieta diária para indivíduos saudáveis, deve ser composta de 55% a 75% de carboidratos, de 10% a 15% de proteínas e de 15% a 30% de gorduras. Depois eu vou deixar aqui na descrição para você não perder essas informações, tá? Essa porcentagem, porque é importante diariamente você olhar para o seu prato e verificar o que tem mais, carboidrato, proteína e gordura, tá ok? E isso quer dizer o quê? Que se uma pessoa
possui gasto energético de 2.000 calorias por dia, ela pode ingerir de 1.100 calorias a 1.500 calorias provenientes do carboidrato, tá? O que equivale de 275 gramas a 375 gramas de alimentos ricos em carboidratos, ok? E é sempre bom lembrar, óbvio, que todos devem priorizar o consumo dos carboidratos complexos, tá? Que são os integrais, legal? Assim como optar por frutas também. As frutas que contêm mais fibras, elas são mais ricas em carboidratos complexos, tá? Por quê? Ela vai dar mais saciedade, essa sensação prolongada da saciedade. Ela vai evitar os picos glicêmicos, né, durante o dia. Esses picos causam ganho de peso, obesidade e, além de tudo, o diabetes tipo 2. Gostou dessas informações? Bacana, né? É mais para você entender, para olhar para o seu prato e verificar aquilo que você está consumindo mais. Se é proteína, se é carboidrato ruim, se é carboidrato bom, se é gordura exagerada. Então a gente precisa olhar tudo isso para que a gente não deixe de comer aquilo que é importante, para a gente não precisar fazer dietas milagrosas, radicais. A gente consegue sim perder peso, perder gordura, ter um estilo de vida mais ativo e saudável, comendo de tudo, mas de uma maneira saudável, tá ok? Então, se você gostou dessas informações, me ajuda a compartilhar com mais pessoas que precisam dela, tá? Estamos aqui para ajudar. Aciona o sininho para que você receba os próximos vídeos que vamos colocar aqui. Se inscreva no nosso canal para você não perder nada e para você também tirar suas dúvidas em relação a cada assunto que a gente vai estar colocando. E também curte, porque a tua necessidade é a nossa, assim como a gente já falou, tá? A gente tá aqui para passar o que a gente sabe, porque quando a gente sabe aquilo que é importante, sabe aquilo que faz bem, a gente só precisa fazer o quê? Compartilhar, tá ok? Então até a próxima e fiquem com Deus.